Olá, meu caro internauta, olá, minha cara internauta. Eu sou o professor Ricardo Erce e nós vamos, a partir deste momento, começar um curso a partir de questões da banca CESP. Essa banca, ela não vai apenas fazer o seu concurso. Ela faz vários concursos, é uma das bancas mais respeitadas do Brasil. É uma banca que tem uma peculiaridade que você já conhece. É aquela história de você não poder chutar. É aquele risco que você corre quando você simplesmente marca uma letra porque você não tem muita certeza. Mas se lembre, não faça isso. Você sabe que se a banca que te dá a oportunidade de julgar se o item é correto ou se o item é incorreto, você não sabe, você arrisca. Diz o ditado que quem não arrisca não petisca. Mas no CESP esse ditado ele tem que ser revisto. Porque se você marcou certo e a questão era errada, então você deixa de ganhar o ponto. Até aí, muito justo. Mas além de não ganhar, você perde. Portanto, marque nas provas da banca CESP apenas a letra que você puder ter certeza. Ou pelo menos quase certeza. Não vai chutando no escuro, porque isso não é bom para ninguém. Tá bom? Então, é uma banca que atira para todo lado. O que é uma banca atirar para todo lado? Ela traz alguns textos. Nunca você vai ter um texto grande. Nunca você vai ter um texto enorme. Você vai ter pequenos textos de 15 linhas, 10 linhas, 8 linhas. E em cima desses textos você vai encontrar assertivas, de correto ou incorreto, de certo ou de errado. E em cima dessas assertivas, cada uma delas vai trabalhar ou com aspectos da coerência do texto. O que é a coerência do texto? É o sentido, é a interpretação. Ou então ela vai trabalhar com a coesão textual. O que é a coesão textual? São os aspectos linguísticos, são os aspectos gramaticais do texto. Então, nós vamos pegar questões dessa banca. Vamos começar, inclusive, com uma prova que aconteceu agora, em 2013. Não adianta você pegar questões muito antigas, porque a postura vai mudando, o foco vai mudando, a moda, existe moda para fazer prova, ela também vai mudando. E aí, nós temos que acompanhar a tendência. Então, nós vamos pegar cada questão, vamos pensar juntos, vamos tentar comentar, e em seguida eu vou abrir o leque e fazer alguns comentários de natureza teórica, que é para você anotar aí. Então, pegue um papel, pegue um caderno, pegue um computador paralelo ao seu, para que você faça as anotações e que você busque em seguida outras questões da mesma banca para você avaliar o seu próprio desempenho. Combinado? Então, vamos ver, ó, questões da banca CESP. Eu coloquei aí o meu e-mail, né, você pode anotar, ricardoarce@yahoo.com.br. Quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver algum questionamento, quando você quiser me solicitar algo, esteja à vontade, Ricardo A. Erce, né, pois esse A que tem aí entre o Ricardo Erce é a inicial do meu sobrenome do meio, e yahoo.com.br. Quem quiser me adicionar no Facebook também, esteja à vontade. Só que você vai adicionar no perfil Ricardo S2, em algarismo romano, porque o Ricardo S1 já está lotado. Então, Ricardo S2, em algarismo romano, ou Ricardo S2, é isso aí, ok? Então, sem mais delongas, vamos à questão número 1, que caiu no concurso do TRT 10ª região, no ano de 2013. A questão número 1 diz assim: dão origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais. Isso estava num texto entre as linhas 16 e 18. Isso que você está vendo em vermelho aí embaixo é a reprodução das linhas 16 a 18. E está dizendo que nesse trecho, o emprego das formas verbais no plural justifica-se pela concordância com as diferentes formas de discriminação. Então, vem aqui. Quando a gente fala que os verbos estão no plural para concordar com um determinado item, obviamente o que está sendo avaliado aí é a questão da concordância verbal. Então, primeiro passo. O que concorda com o quê? Verbo concorda com o sujeito.
teoricamente, sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Isso teoricamente. Claro que a gente tem que olhar o sentido também. Então, peguem aí a questão e vamos ler o trecho. O trecho diz assim: além disso, as diferentes formas de discriminação estão fortemente associadas aos fenômenos de exclusão social que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade e pela criação de barreiras adicionais que impedem as pessoas e grupos discriminados de superar situações de pobreza. Esse é o fragmento do texto. Então, nós temos que observar se essas formas de dão origem, dão, é um verbo no plural, são responsáveis, são, é um verbo no plural. Se esses dois verbos estão no plural, porque concordam com as diferentes formas de discriminação. Será? Vamos ler de novo? Além disso, as diferentes formas de discriminação, olha o trecho que falou, estão fortemente associadas aos fenômenos de exclusão social, que dão origem à pobreza e são responsáveis pelos diversos tipos de vulnerabilidade. Será que quem dá origem à pobreza e quem é responsável pelos diversos tipos são as diferentes formas de discriminação? Você acha que sim? Ou você acha que não? Então, olha lá. Pensou? Fez a sua aposta? Coloca aí no cantinho. Vamos ver se você acertou. Você está observando que o texto fala em além disso, que é uma expressão que você pode ter certeza que no texto voltou para um acréscimo. Eu dei um primeiro argumento, que não me interessa qual é aí. Aí quando eu falo assim, além disso, eu vou acrescentar um segundo argumento. Então, isso é só um elemento coesivo de adição. Isso é só um elemento coesivo de acréscimo. O que vem depois é o sujeito. Olha o sujeito aí comigo. É exatamente a palavra. As diferentes formas de discriminação. São elas que estão associadas. O verbo estão está no plural para concordar com essas formas. E ela fala que elas estão associadas aos fenômenos de exclusão que dão origem à pobreza. Ora, pela questão do sentido, quem dá origem à pobreza são os fenômenos de exclusão. Esses fenômenos dão origem à pobreza e esses fenômenos são responsáveis pelos diversos tipos. Ou seja, quem dá origem e quem é responsável não são as formas de discriminação, são os fenômenos de exclusão social. Por isso, meu amigo, é que você acertou a questão se você julgou esse item número 1 como errado. Então, pode marcar aí, 1, errado. Acertou a questão? Não? Então, cuidado para fazer a questão de concordância verbal, para que você não compre gato por lebre. Então, acompanhe comigo agora um pequeno comentário sobre este assunto, concordância verbal. Então, nós vamos colocar sobre os casos gerais de concordância verbal. O que é isso? Olha lá. Por definição, a concordância verbal é o acordo entre o sujeito e o verbo. O que é estar de acordo? Se você está de acordo comigo, nós dois estamos em concordância. Então, o sujeito concorda com o verbo, eles têm que falar a mesma língua. Acompanhe comigo. O primeiro exemplo, ele diz assim, olha aí na tela. O livro está à disposição na biblioteca do curso. Quem está à disposição na biblioteca do curso é o livro. Que eu destaquei aí de outra cor. Ó. Livro é singular, está é singular. Olha a diferença da segunda frase. Os livros apresentam diversas matérias sobre educação. Quem apresenta diversas matérias são os livros. Livros está no plural, por isso apresentam está no plural. Isto é, quando o sujeito é plural, o verbo é plural, livros apresentam. Quando o sujeito é singular, o verbo é singular, o livro apresenta. Normal. Acontece que às vezes você cai numa armadilha.
Olhe o outro exemplo que a gente colocou aí. Diz assim: apareceu um novo elemento da trama da novela. O cara tem mania de perguntar assim: apareceu o quê? A vida inteira a gente foi induzido a fazer essa perguntinha, o quê? E quando a gente fala em o quê, logo vem à cabeça da gente a questão do objeto direto. Cuidado! Quando o termo é um objeto direto, você só faz essa pergunta, o quê? Porque na pergunta o quê e não do quê, e não em quê, e não a quê, nós não temos preposição. E o objeto direto é um termo não preposicionado, como o sujeito também não tem. Então, atenção, se você viu uma frase começando com o verbo e perguntou o quê, cuidado, porque pode ser o sujeito que está invertido. Olha a frase de novo comigo. Quando a gente diz que apareceu um novo elemento da trama da novela, eu estou querendo dizer o quê? Um novo elemento apareceu. Um novo elemento surgiu. Isso é o sujeito. Então, se o sujeito elemento é singular, o verbo apareceu também ficou no singular em função disso. Olha o último exemplo. Ocorreram imprevistos na condução do debate. Você também correria o risco de perguntar: ocorreram o quê? Eu já falei que a gente tem de tomar cuidado, porque se eu inverter, eu vou perceber que isso aí é o sujeito. Confira. Eu vou dizer simplesmente o seguinte: imprevistos na condução do debate, pode pegar na tela, ocorreram. E se imprevistos é plural, o verbo é plural. Então veja lá de novo. A frase 1, livro singular, está singular. A frase 2, livros plural, apresentam plural. A frase 3, elemento singular, o verbo apareceu no singular. Na frase 4, imprevistos plural, o verbo ocorreram no plural. Isso quer dizer que, como eu disse a vocês, concordância verbal, o verbo concorda com o sujeito. Por isso que lá na questão do texto, nós colocamos o quê? Quando a gente entende a frase, é que a gente tem que saber que termo é que concorda com outro termo. Agora, algumas vezes o sujeito pode ser uma expressão. E isso é uma coisa muito comum de acontecer nas provas da banca CESP. Acompanhe comigo o seguinte exemplo. Olha lá. A maioria das pessoas acompanhou a votação da chapa sindical. Ou será que é? A maioria das pessoas acompanharam a votação da chapa sindical. Você diria acompanhou ou você diria acompanharam? Porque o que é que acontece aí? Diferentemente das frases anteriores, esse sujeito é uma expressão, a maioria das pessoas. E quando isso acontece, olha o que acontece no seu raciocínio. Observação. Essas expressões que compõem o sujeito, elas sempre têm aquilo que a gente chama de um núcleo. Isto é, elas sempre têm aquilo que a gente chama de uma palavra principal. E essa palavra principal, ou é um substantivo ou é um pronome. Está confuso? Olha lá. Se eu tiver a expressão a maioria das pessoas, maioria é um substantivo. Olha o artigo A na frente dele. Mas pessoas também é. Grande parte dos entrevistados. A palavra parte que eu destaquei aí é um substantivo. Ué, professor, mas não tem um artigo. Mas você fala assim, a parte que me coube foi grande. Então, se a palavra parte admite um artigo, ela também é um substantivo. Só que entrevistados também é. Alguns de vocês, essa palavra alguns não é um substantivo. Por quê? Eu não posso falar os alguns. Isso é um pronome que se chama pronome indefinido. Eu sei que são poucas pessoas, mas eu não estou dizendo quantas são. E qual das pessoas? Qual é um pronome, porque, aliás, geralmente é um pronome interrogativo. Qual das pessoas chegou, por exemplo? Então vocês vão perceber que é o seguinte, nas 4 expressões que eu coloquei aí, eu tenho a palavra que eu destaquei, 2 delas são substantivos, 2 delas são pronomes, e existem outras palavras do lado que também são substantivos ou pronome. Mas eu falei que concordância de expressões, o primeiro passo é você achar um núcleo. O que é núcleo? Acompanhe comigo. O núcleo do sujeito,
ele, não pode ser um elemento preposicionado. Olha aquele primeiro exemplo que eu dei. A maioria das pessoas trabalhou no último feriado. O sujeito completo é a maioria das pessoas. Maioria é um núcleo, porque é o primeiro substantivo que apareceu. E pessoas não é o núcleo, porque antes de pessoas tem uma preposição. Das é a fusão da preposição de com o artigo as. Isso quer dizer o quê? Se eu te informei que o núcleo do sujeito não pode ser um termo preposicionado, é por isso que pessoas não é o núcleo. Então, se o núcleo é maioria, a maioria trabalhou. Então, a primeira coisa a fazer é o seguinte: você tem uma expressão? Localiza o primeiro substantivo. Não tem substantivo, não? Localiza o primeiro pronome. E havendo o primeiro substantivo ou o primeiro pronome, eles serão núcleo. Porque a outra palavrinha vai estar preposicionada. Quer ver? Olha o exemplo 2. Grande parte dos entrevistados mentiu ao repórter. Entrevistados não é núcleo, porque tem a preposição dos. Então, a parte mentiu. Parte singular, mentiu singular. Alguns de vocês receberão uma ajuda de custo. Alguns é o primeiro pronome. Vocês também é pronome. Mas olha a preposição de antes. Então, se vocês está preposicionado, o núcleo é alguns. Por isso, alguns receberão. Qual das pessoas será o líder do nosso partido? Qual é um pronome interrogativo. Olha a pergunta que foi feita. Pessoas é um substantivo, mas olha a preposição antes. Então, se pessoas está preposicionado, isso não pode ser núcleo. Então, qual será? Então, repetindo, pegamos cada uma das expressões, localizamos a primeira palavra e fizemos com cada uma delas a concordância. Por isso ficou: a maioria trabalhou, uma parte mentiu, alguns receberão e qual será. Acontece, porém, que esse nível de concordância, aquele que a gente concorda com o núcleo, se chama concordância lógica. Veja comigo. A concordância do verbo com o núcleo se chama concordância lógica. Quando eu digo ali, uma parcela dos estudantes reclamou da sistemática do concurso, ou do curso. Parcela é um substantivo, olha o artigo uma antes dele. Estudantes também é. Mas por que mesmo que estudantes não é o núcleo? Porque tem a preposição de antes, dos estudantes. Por isso, a parcela reclamou. Olha o outro exemplo. Alguns de nós ficaram chateados com o ocorrido na escola. Alguns é um pronome indefinido, nós é um pronome pessoal. Só que nós não é núcleo porque tem a preposição de. Por isso, alguns ficaram. Isto é, quando eu digo que a parcela reclamou, ou quando eu digo que alguns ficaram, eu estou concordando o verbo com o núcleo do sujeito. E isso se chama concordância lógica. Ué, professor, por que você está falando isso? Porque tem um outro nível. Tem o que a gente chama de concordância atrativa. O que é a concordância atrativa? É a outra possibilidade. É exatamente a possibilidade que o CESP cobra em prova. Eles pegam uma frase que no texto está escrito de um jeito e falam assim: na linha tal, o verbo tal que está no singular poderia ser passado para o plural, sem alterar a norma de correção gramatical ou o sentido da oração. Você que já fez prova no CESP sabe perfeitamente que isso acontece. Ou não é verdade? Então, concordância com o núcleo se chama concordância lógica. E a atrativa? Olha aí comigo. A chamada concordância atrativa é aquela que se dá com um termo mais próximo ao verbo. Eu disse agora há pouco que a maioria das pessoas trabalhou no último feriado. Maioria trabalhou. Agora, quem compõe essa maioria? Não são as pessoas? Logo, as pessoas trabalharam. Então, observem que o trabalharam está concordando com pessoas, que é a palavrinha mais próxima dela. Agora há pouco eu tinha dito, grande parte dos entrevistados mentiu ao repórter. A parte mentiu. Agora, quem forma essa grande parte? São os entrevistados. Então, os entrevistados mentiram.
Quer dizer, numa prova do CESP, esse é o primeiro caso de concordância que é importante você preocupar. Por isso é que eu não vou só fazer a questão. Professor, mas esse é um curso de exercício. Eu sei. Só que o exercício é só um pretexto para eu mostrar outra questão de outro jeito que cai. Então, quando você encontra grande parte dos alunos esteve ausente, grande parte esteve. Ou grande parte dos alunos estiveram ausentes. Por quê? Os alunos estiveram. Esse tipo de construção que permite duas flexões é prato cheio nas provas do CESP. Aí, o cara fala assim, graças a Deus, entendi. Porque quando você pega uma gramática, você não entende nada. Começa aquele palavreado. Quando o núcleo do sujeito for uma palavra coletiva, seguido de um partitivo no plural, deleta isso. Deleta. Não há necessidade de você entrar nesse nível de especificação. Ok? Então isso é bobagem. Localize a expressão, concorde com o núcleo ou concorde com o mais próximo. Muito cuidado, porém, com o seguinte. Olha aí comigo. Eu coloquei, se o núcleo do sujeito for singular, sem ideia de plural, só se pode fazer a concordância lógica. Como assim, professor? Sem ideia de plural. Se eu disser para você um grupo de pessoas, a palavra grupo é singular, um grupo, mas a ideia é de plural. Várias pessoas formam um grupo. Quando acontecer isso, você pode fazer a lógica ou você pode fazer a atrativa. Agora veja o próximo exemplo. Ele diz assim, um de vocês será o nosso representante junto ao colegiado. O sujeito completo é um de vocês, um. O núcleo é singular, sem ideia de plural. Então só pode ser um será. Eu não posso falar um de vocês serão, é um só. Olha o outro exemplo. Qual de nós está apto ao trabalho? O núcleo é qual? Qual está? Por que só pode ser está? Porque qual é um só. Eu não posso falar qual de nós estamos. E olha que a gente fala, hein? Terceiro, algum de vocês estará à frente do projeto. O núcleo é algum. Algum estará. Eu não posso colocar aqui, vocês estarão. Então, muito cuidado. É em cima desse tipo de posicionamento que você pode acabar se ferrando. Todas as vezes que você estiver analisando se a concordância está certa ou errada, pegue o sujeito inteiro, localize o núcleo. A concordância com o núcleo, ou seja, a concordância lógica, sempre é válida. É a atrativa, é que há controvérsias. Agora, acompanhe comigo. Se, por outro lado, o núcleo singular tiver ideia coletiva, são possíveis as duas concordâncias. Um bando de crianças gritava na porta da escola, esse bando gritava, ou um bando de crianças gritavam na porta da escola. As crianças gritavam. Por quê? Bando é uma palavra singular? É. Mas várias crianças podem formar um bando. Então a ideia é coletiva. O bando gritava. As crianças que formam o bando gritavam. Uma é concordância lógica, outra é concordância atrativa. Mais um exemplo. Acompanhe comigo. Uma série de exercícios foi resolvida naquela aula. O núcleo é série. A série foi resolvida. Agora, uma série de exercícios foram resolvidos naquela aula. Por quê? Embora série seja uma palavra singular, vários exercícios compõem uma série. Ou seja, se a série foi resolvida, os exercícios que compõem a série foram resolvidos. Ok? Então, gente, isso é o que a gente tinha para falar sobre concordância verbal. Nós vimos uma questão, em seguida nós comentamos a sistemática de uma outra possibilidade de cobrança de questão. Ok? Vamos à questão 2.